Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Rotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a origem da religião judaica. Em programas anteriores, a gente tocou em diversos assuntos relacionados ao judaísmo, né? A gente falou sobre quem são os judeus, de onde vem ou de onde nós viemos, né? Eu acho engraçado quando a gente se refere aos judeus, né, em terceira pessoa, assim, né, se tem sotaque ou não, né, o que comem, do que se alimentam, quais são as comemorações, né, as nossas festas, mas a gente ainda não tinha falado de onde vem a religião que a gente segue. Falamos da origem do povo hebreu, mas não necessariamente, né, da origem mítica aí do povo judeu, que é o povo hebreu, mas não entramos aí no mérito da religião, como era na Idade Antiga, como era depois mais tarde e assim por diante, e todas esse fazer do judaísmo, como o judaísmo foi se tornando o que ele é hoje. Então, e aí a gente pensou nas sugestões de pauta que a gente recebeu, né, quando a gente abre a caixinha de sugestões lá no Instagram, e aí a gente pensou que seria muito legal a gente falar da origem mítica, né, como disse o tal da religião, e isso me ocorreu também quando tem algum tempinho, eu contei para um colega meu de trabalho que eu tinha o podcast, e aí ele falou, nossa Angela, mas eu acho vocês tão fechados que eu não sei nem em que Deus que vocês acreditam. E eu achei a fala dele muito curiosa, que eu falei, como assim em que Deus a gente acredita? A gente acredita em Deus, né? Cáspita, não basta ter dado a Bíblia pro mundo? Mas aí eu lembrei aquele sketch do Porta dos Fundos, sabe? Que a moça morre, chega no céu e o Deus certo é o Deus da Polinésia. Errou feio, errou rude. Fala, então, ela não, mas eu ia na igreja, né? Acho que ela fala uma coisa assim, fala, né, mas você foi enganado, o Deus certo é o Deus da Polinésia. Né? Mas eu achei a pergunta dele muito legítima, assim, né? Eu achei interessante porque realmente, assim, a comunidade judaica é uma comunidade fechada, né? Mas aí eu achei engraçado, assim, tipo, em que Deus vocês acreditam? E acho que do mesmo jeito que pra ele era uma coisa curiosa, pra mim também foi estranho. Falando, como assim, em que Deus? A gente acredita em Deus, né? Exato. Por isso que eu lembrei, acho que desse da Porta dos Fundos também. Ele falou, deu certo, sou eu. Mas enfim, eu acho que a primeira coisa que é interessante a gente mencionar é que o judaísmo não começa, enfim, que o início do judaísmo não é em Israel. Ele se firma em Israel, mas o início não é em Israel. E acho que isso é algo muito curioso, né? É interessante que quando a gente lê lá na primeira Parashá Bereshit, os primeiros capítulos, acho que o capítulo 2, na verdade, do livro de Gênesis, né, do livro de Bereshit, tem a descrição ali do Jardim do Éden, e se fala de 4 rios que alimentam o Jardim do Éden. E é interessante que um dos rios é identificado com um rio de Cush. Cush é o que a cultura judaica, ou esses povos antigos todos chamam de Etiópia, ou seja, é África. Aí se fala África? Outros 2 rios são o Tigre e o Eufrates. Mas aí é Mesopotâmia, é lá no Iraque, é muito longe. E aí tem ainda o terceiro rio, que é um rio meio que, assim, ou ele é mítico, ou ele é um rio aqui da região da terra de Israel. O que dá pra gente entender que o tal do Jardim do Éden não é um jardim, ele é toda uma região, que talvez seja a região que o Heródoto vai chamar de crescente fértil. É a área fértil no meio desse deserto todo, por isso é um paraíso, né? No meio do deserto você tem uma área fértil que realmente começa lá na Babilônia, pega todo o rio Eufrates e vai desembocar lá no Nilo, passando pela área aí do Jordão e tudo mais. Mas é isso, essa figura mítica que é o primeiro judeu, o primeiro hebreu, que é Avraham. Como é que ele pode ser o primeiro hebreu? Onde é que ficava a Hebreia? A terra da Hebreia? Não tinha terra da Hebreia. Ele saiu, na verdade, da Caldeia, que é lá no Iraque. Quer dizer, Avraham é iraquiano, né? E ele sai com a família dele, com a Sara, com o pai, irmãos sobrinho, né? e sobrinho e assim por diante.
e saem de lá em direção a essa terra que num primeiro momento é mostrado como a terra que Deus vai mostrar para Abraham. Não está claro ainda qual é a terra. Eles não sabem para onde estão indo. Até que eles chegam e Deus fala, é aqui essa terra. E aí eles se fixam na chamada Terra Prometida. O nome Prometida vem muito tempo depois, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque a promessa é feita a Abraham, mas é só depois, os descendentes de Abraham, muitos anos depois, que estão lá no Egito, que querem chegar nessa terra que foi prometida a Abraham. Então aí é que ela ganha o nome de Terra Prometida. Eu tava pesquisando ontem, né, pra gravação, e aí eu vi que Abraão, ele morava em Ur, na Babilônia, e depois ele muda de cidade, né? E aí eu fiquei com essa dúvida também. Então, você que é historiador, Babilônia ou Mesopotâmia? O melhor é falar Mesopotâmia, que é a região. A confusão é como dizer Península Itálica e Itália. Nesse caso é o mesmo, né? Porque o país inteiro, Itália, ocupa a Península Itálica toda. Mas antes da Itália ser um estado como ele é hoje, um país como ele é hoje, ele era os reinos italianos. Então a Península Itálica se chamava de Itália. Mas não era um país, era uma região. Mesma coisa com a Península Ibérica. Quer dizer, a Ibéria é a Península Ibérica, mas tem 2 países ali no meio. A Escandinávia é a Península Escandinava, mas tem 3 países ali no meio. Então, Mesopotâmia é toda essa região entre o rio Tigre e o Eufrates. Babilônia ainda na época é meio complicado usar esse nome, embora pode ser que já existisse esse nome, mas provavelmente se tratava de uma cidade, não era ainda um grande império nem nada. Então, vamos de Mesopotâmia. Vamos de Mesopotâmia, e nessa região de Ur é a região onde ficavam os caldeus. Por isso que a Torá fala Ur Kasdim, Ur dos caldeus, que é de onde sai Abraham. Ou seja, realmente, caldeu. Ele não é hebreu ainda. Então, e aí eu fui ver e eu achei muito interessante. Então, Ur era uma cidade na Mesopotâmia, como aprendemos, e que ele era um dos principais portos ali no Golfo Pérsico, né, que é onde fica ali Irã, Iraque, hoje em dia, né, Irã, Iraque. E que eu achei uma coisa muito interessante, que alguns arqueologistas descobriram evidências de uma ocupação muito antiga em Ur, cerca de, 6.500, 3.800 antes da Era Comum, né? A gente sempre fala antes da Era Comum, isso seria o que muita gente fala antes e depois de Cristo. Como pra gente Cristo não é uma referência, a gente diz Era Comum porque é coisa que é a marcação de tempo que é comum para todo mundo, né? Então, quando vocês ouvirem a gente falando Era Comum, vem daí essa... Mas em tempo, isso não é invenção de judeu, não, apesar de cair como uma luva. Essa diferença é uma diferença que existe entre a escola inglesa, a escola britânica de história e a escola francesa de história. A escola francesa usa antes de Cristo e depois de Cristo, país muito católico na sua origem, e usou essa nomenclatura como base, sem pensar na questão de que a religião, portanto, ela não faria parte, ela não seria justamente o jeito mais lógico de você marcar uma divisão no tempo num sistema histórico, quer dizer, num sistema científico que, por ser não científico, não necessariamente religioso por definição. E os ingleses usaram a mesma datação, mas falaram, a gente não vai falar antes de Cristo e depois de Cristo, e começaram a chamar de Common Era, a Era Comum, e o Before Common Era. Então é comum ler em livros em inglês BCE, Before Common Era, e CE, que é Common Era, Era Comum. E em português a gente usa AEC, antes da Era Comum, em minúsculas, ou EC, Era Comum, em minúsculas. Então só essa pequena parte, né? E aí a gente retoma aqui que, então, assim, já existia ocupação ali em 6.500 antes da Era Comum, ou seja, faz muito tempo que é um lugar ocupado por humanos, né? E aí, lá pelos anos 20, alguns escavadores foram para lá e viu que tinha um depósito de terra, de solo, assim, né? E começaram a investigar desde quando aquilo estava lá e tal. E aí eles acharam, nessa região, evidências da enchente, do dilúvio, do livro de Gênesis. E aí, então, ficou subentendido que o sul da Mesopotâmia, essa planície do sul da Mesopotâmia, ela era constantemente inundada pelo Tigres e o Eufrates, pelo curso do rio, né, que subia e descia.
E isso foi erodindo o solo e tal. E aí existe uma evidência do dilúvio ali naquela região. Não que o dilúvio louco, tenha né? inundado o planeta todo, mas aparece naquela região, aparecem muitos relatos de civilizações diferentes que falam de uma grande inundação, de um grande dilúvio. Eu achei tão interessante. É bem interessante, é bem interessante. Enfim, é uma região muito rica. Essa coisa dos depósitos de terra são bem interessantes, que é muito comum aqui no Oriente Médio, quando se escava, encontrar isso. O que são esses depósitos? São restos de civilização. Era muito comum na Idade Antiga, quando um povo conquistava outro povo, ele destruía tudo, virava tudo entulho, destruía as casas e tudo mais, tudo, e reconstruía em cima desse entulho, em cima desses escombros, a nova civilização, com a nova arquitetura, com o estilo daquele novo povo. Quando aquele povo agora era conquistado por outro, faziam a mesma coisa. E então você tem vários estratos, se encontra muita cerâmica de épocas diferentes, mas são bem divididos, assim, parece um bolo em camadas, assim. Cada camada é muito clara que ela pertence a outra época. E vai criando uma espécie de montanha, né? É uma espécie de montanha, porque vai virando uma coisa em cima da outra. É uma montanha artificial. E isso em hebraico e também em árabe se chama de tel. Então toda vez que a gente ouve tel, que é montanha, não é montanha, é um monte desses, monte que foi que nasceu. Mas é artificial. É artificial, que foi criado no decorrer das conquistas na Idade Antiga. Então você tem Tel Amarna, você tem Tel Aviv, não em Israel, mas na Babilônia, tem um Tel Aviv. É só uma coincidência que o nome em hebraico virou Tel Aviv também, e não é um Tel ali. Tem uma outra história, Tel Aviv. Depois a gente conta. Exatamente. Vai ser bem lá pra frente que a gente vai contar aí essa história sobre por que Tel Aviv tem esse nome. Mas enfim, tem vários telim na região do Oriente Médio. É muito rico escavar telim, porque você acha realmente evidências muito fortes de outras civilizações. Então quando a gente ouve assim, encontraram não sei o que com uma inscrição em ugarítico, e as pessoas ficam, como é que encontrou, como é que sabe que é ugarítico? Sabe porque tá muito claro. Assim como quando você corta o bolo em camadas, você sabe. Essa camada é chocolate, essa é coco, essa é sei lá o que, essa é creme, essa e assim por diante. Você sabe muito bem qual é a camada pelo estilo dela dentro desse telo. Estou chocada. Mas gostei muito dessa informação. Mas, então a gente situa esse contexto assim para dar um entendimento da origem toda, né, de Abraão e tal, de como é uma coisa muito antiga. Da localização eu acho interessante também a gente sempre saber da geografia, né? Enfim, Abraão era dessa cidade chamada Ur e depois ele vai para uma outra cidade que se chama Haran. Ele tem um irmão chamado Haran e vai parar numa cidade chamada Haran. Essa é a diferença. E é difícil de ler, né? O irmão é Haran, a cidade é Haran. Gente, e aí, então, é lá que ele se estabelece e começa a viver sua vida e quando se iniciam os acontecimentos que levam ao surgimento do judaísmo. Uma coisa muito curiosa sobre Abraão, e aí também é interessante ter esse contexto que a gente deu antes da geografia, né, da Mesopotâmia e tudo, é que ali era uma região de religião politeísta. Na verdade, eu acho que talvez não existisse religião monoteísta antes. A gente não tem notícia se tinha. Mas o pai do Abraão era, de profissão, fazedor de ídolos. Ele era escultor de ídolos de imagens, né? Eu acho engraçado falar ídolos, né? São de imagens, assim. O que a gente hoje em dia, talvez, no Brasil, fale santos, que é o que é mais perto da nossa realidade. Imagens ou estátuas para adoração. Estátuas rituais. Não necessariamente ele vai fazer a estátua do prefeito lá que morreu para homenagear. Não é esse fazedor de estátua. Ele fazia estátua de divindades. Religiosas, né? Agora, também é curioso isso, né? Porque isso não aparece no texto bíblico, então a gente não sabe dessa origem desse pai, dessa profissão desse pai de Abraham. E quem conta isso pra gente é o Midrash, que é uma literatura bem mais tardia, né? O Midrash é uma literatura ali de quase 2000 anos depois de Abraham. Então na verdade, os rabinos tentando
tentando criar um contexto também pro Abraham. Ou criar um contexto do zero, ou é, na verdade, uma tradição oral que já remontava há muito tempo. A gente já falou isso um pouco aqui. As tradições orais são completamente diferentes. A gente não tem como entender como é que uma tradição oral realmente sobrevive. A gente acha que, não, é impossível viver tanto tempo. Por outro lado, eu sempre uso esse exemplo. Toda criança aprende, sem nunca ter visto a letra escrita, a cantar Tirei o Pau no Gato, ou qualquer outra dessas músicas. E você aprendeu com alguém que também aprendeu quando era criança e nunca viu escrito. Que também aprendeu com outra pessoa quando era criança e nunca viu escrito. E a gente não tem a mínima ideia de quando surgiu essa música. Não é uma música que ela tem 100 anos. Ela não é uma música que tem 500 anos. Ela pode ter 1000 anos. E a gente simplesmente não sabe. Ou talvez 800 anos, que é quando começa a surgir ali algo parecido com o português. Talvez ela seja mais recente, mas não interessa. O que interessa é a gente não sabe a origem. Então isso é uma força da tradição oral, por exemplo. E também assim se transmite histórias. Quer dizer, quando a gente ouve um conto de fada lá, é atribuído aos irmãos Grimm. Não, os irmãos Grimm são os caras que há alguns séculos atrás resolveram compilar um monte de contos populares que circulavam na Europa desde sabe-se lá quando. Então, quer dizer, e que tem versões diferentes e assim por diante. Existe um poder da tradição oral na era em que não havia, ou que a escrita não era muito difundida, não era todo mundo que escrevia, então o ser humano só tinha como confiar na cabeça e transmitir as coisas oralmente. E talvez a gente tenha perdido isso. E as pessoas perguntam, você lembra quando a gente estudava na faculdade, era 20 anos atrás, e as pessoas ficam com aquela cara, não lembro disso, eu não lembro disso. E tem pessoas que lembram muito bem de várias coisas, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer assim, eu não tô dizendo que o pai de Abraham, Terah, não era escultor de imagens. Eu também não estou dizendo com certeza, 100% ele era. Por quê? Porque a história que a gente tem chegou muito tempo depois e ela pode ser uma tradição oral, e então remonta a uma realidade, ou ela pode ser uma história criada ali para criar um contexto para esse Abraham. E por que Deus então teria escolhido Abraham especificamente, não outra pessoa na história bíblica? Ele era um escultor de ídolos de Schrödinger. Exato. Pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido. Mas o que, então, conta esse Midrash é muito interessante, e eu achei interessante também saber que isso é um Midrash. Enquanto eu estava pesquisando pro episódio, aprendi isso, né? Eu achei que fosse uma história que tivesse na Bíblia, mas não é. Mas que é conhecidíssima, né? Essa história do Terah, do pai do Abraham. Que então ele era escultor de ídolos e um dia ele deixou o Abraham tomando conta da loja ali e foi resolver os negócios dele em outro lugar. E aí tem algumas variações da história e uma delas é que começaram a chegar os clientes e pedir, né? E aí, como na religião politeísta, você tem uma divindade para cada aspecto que você precisa. Então, uma para trabalho, uma para chuva, uma para amor, uma para ter filhos, né? Sei lá, abençoar a colheita, né? A produção. E aí começou, e aí chega um cara que é mais velho e fala, eu precisava de uma imagem do cara que faz chover. E aí ele fala, quantos anos tem o senhor? E aí o cara fala, 50. E ele fala, e alguém de 50 anos vai acreditar numa imagem que tem um dia de idade? Vai precisar. Meu pai acabou de fazer essa imagem? Exatamente. E aí, pra mim, a que eu acho a mais interessante é que ele destrói todas as imagens. Ele acha aquilo, fica indignado. Como é que pode? Abraham. Abraham, Ele olha as imagens e destrói, que ele fala, não é possível isso aqui. Não... Só que ele deixa uma imagem intacta. A maior zona que tinha lá na loja. Provavelmente a mais cara, imagino, né? Mas tem lá a maior zona, assim. E ele, sei lá, que ele tinha usado um porrete, né? Pra bater em todas as imagens. E aí chega o pai dele de volta e vê a loja toda escangalhada e fala, mas o que aconteceu aqui? E aí Abraão tinha posto o porrete na mão dessa imagem maior zona. Fala aí, foi esse aí que bateu nos outros santos tudo. E aí o pai fala, mas como assim? O santo não pode fazer isso. Aí o Abraão fala, você tá se ouvindo? Como é que você acredita nessas imagens e vende se você tá me dizendo que eles não podem fazer o que eu tô falando que eles fizeram? Exato, eles não são tão poderosos assim. Seu comércio é uma mentira. Né?
E aí eu vou só aproveitar e fazer um disclaimer que não é para destruir imagem de nada. Exato. Tá? Isso é coisa de 6.000 anos atrás. Exato. Hoje em dia não pega bem mais. Talvez Exatamente. de estátua homenageando o racista. Ou explorador, escravocrata. Aí a gente pode conversar, mas assim, imagem religiosa não é pra destruir, hein, gente? Coisa de gente feia, boba, cara de babão. Cada religião na sua Exatamente, seara. no seu quadrado. Exatamente. Você respeita a religião do amiguinho. Agora, é interessante que os rabinos vão criar essa história, ou contar essa história oral, com essa ideia de que, então, Avraham teve algum vislumbre, uma espécie de vislumbre de que não está funcionando essa coisa de vários deuses que podem fazer coisas gigantescas, mas eles são deuses que na verdade eu construí, que isso não pode existir. Se existirem deuses, eles só podem ser incorpóreos. E Avraham vai chegar a essa ideia, vamos dizer assim, né? A essa ideia de que só pode ter um Deus. Ou, conforme diz a Torá, que esse Deus, que é o único do universo, então decide, esse cara tá chegando no ponto, ele tá descobrindo que só tem um Deus. Então eu vou lá aparecer pra ele e falar, você tá certo, você só tem um Deus no universo, e vai começar toda essa história de monoteísmo e tudo mais. Quer dizer, esse é mais ou menos o contexto de como aparece o monoteísmo de acordo com a própria Bíblia. Agora, tem um outro problema. O outro problema é que no próprio texto da Torá, várias vezes aparece a ideia de outros deuses. Se falar os deuses do Egito. Se não existem outros deuses, bastava dizer o que os egípcios acreditam que são deuses. Por que dizer os deuses do Egito? Então, tanto na crítica bíblica, na análise literária do texto, quanto historiadores ou teólogos críticos da religião, crítico aqui não significa criticar porque é contra. Não, crítico porque faz uma análise crítica da religião. Esses teólogos que vão chegar e dizer, a Bíblia originalmente, ou pelo menos no começo, ela não é monoteísta, ela é monolatrista, ou seja, ela assume que existem vários deuses, mas o Deus que se revelou a Avraham é o Deus que deve ser adorado por Avraham e sua descendência. Por isso que ele leva o nome, Deus de Israel. Se ele fosse já desde o princípio entendido como uma divindade universal, ele era chamado de Deus do universo, lá na Bíblia já. Que é a forma que nós, hoje em dia, nas nossas rezas, dizemos Eloheinu melech haolam, nosso Deus, rei do universo. Nós não falamos rei da terra, rei de Israel, enquanto na visão da Torá era uma coisa mais localizada. Vocês têm os deuses do Egito, tem os deuses dos cananeus, tem os deuses, e tem o Deus de Israel. Então existe uma noção de que o Deus de Israel seja, sei lá, mais forte. Essa é a primeira noção. Depois, mais tarde, na Torá, você começa a ter a ideia, ou no Tanar, no decorrer do Tanar, a ideia de um único Deus para todo o universo e todos os outros deuses não existem. Aí tem uma mudança para monoteísmo, porque monoteísmo quer dizer um Deus e monolatria quer dizer adorar um Deus. Continuava sendo um sistema politeísta, onde existem vários deuses, mas eu só sou devoto desse aqui. Eu realmente só adoro esse Deus. Isso é interessante notar, porque quando a gente falou lá no episódio das correntes religiosas, e que várias diferenças surgiram e tudo mais, e a gente fica pensando, mas isso aí é coisa que surgiu no século XIX, essas diferenças, e antes, o que tinha? A gente falou, tinha o judaísmo rabínico. De fato, tinha o judaísmo rabínico, mas desde quando? Então, o que acontece é que o judaísmo, como a gente conhece hoje, ele é um resultado de tempos e tempos e eras de transformação da própria cultura religiosa desses hebreus. Ou seja, se Avraham fosse trazido numa máquina do tempo para uma sinagoga, ele não ia entender nada. Ele não sabe o que é sinagoga. Nem a língua, né? Ele não ia entender primeiro a língua, ele não ia entender a sinagoga, porque não existia sinagoga na época dele. Não tem rabino na época de Avraham. Não tem rabino na época de Moshe. Não tem rabino na época de Davi Amelech. A gente tem que entender que todas essas construções são transformações dentro dessa tradição. Então, quando a tradição judaica diz nós somos uma tradição milenar, e não sei... Sim, somos uma tradição milenar, mas não significa que hoje é exatamente como era há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 5.000 anos atrás.
Não era. E se fosse, ia ser uma coisa muito anacrônica, né? Muito anacrônica. Né? Como é a questão do sacrifício no templo. O sacrifício no templo, ele faz sentido na época dele. Hoje em dia, ninguém está pensando em oferecer sacrifício dentro da sinagoga. Por quê? Porque é anacrônico. Você não oferece mais sacrifícios dentro dessa tradição já há 2000 anos. Ninguém tem ideia de como que é isso. Como você vai instituir isso de novo? Não vai pegar, né? É como diz no Brasil, é uma lei que não vai pegar. Não vai pegar. Não, mas eu gostei do que você estava falando antes, da diferença de monoteísmo e monolatria, porque ela inclui uma visão de tolerância, eu acho, né? Que é legal, de certa forma, sim. Os deuses do Egito, que para aquelas pessoas são deuses, e beleza, tipo, para mim pode não ser, mas para outra pessoa e enfim, ela que acredite no que ela quiser, né? E outra evidência de que existia no período da Torá, nessa época da antiguidade, existia essa noção de deuses geográficos, é o fato de que esse Deus vai falar para Abraham, vai lá para aquele lugar que eu te mostrar, você tem que ir lá. Tipo, é lá que eu não mando em outro lugar. Eu gostei da sua ideia, mas você tá no lugar errado, tem que ir lá onde eu vou te mostrar. Ou, quando Moisés legisla na Torá que os sacrifícios de Pesach, Shavuot, Sukkot devem ser oferecidos no lugar em que o Eterno indicar. Tipo, a própria adoração específica, que era o oferecimento de sacrifícios, estava condicionada a um lugar específico. Então, é uma religião muito... Não é que é uma religião. Todas as religiões na época eram religiões muito geográficas e localizadas. Por isso, esse conceito da terra escolhida, do lugar onde se constrói um templo, onde se faz tal coisa, é tão importante e por isso aparece também tão claro na narrativa, né? Quando você tem lá o começo do livro de Números, que fica assim, Israel saiu do Egito e acampou em tal lugar, e saiu de tal lugar e acampou em tal lugar, e saiu de... O que importa onde são os lugares que acampou? O que importa é o lugar onde está indo? Não, todos os lugares são importantes. Por quê? Porque todo lugar é importante dentro dessa perspectiva na antiguidade do que é a religião. O lugar é um espaço, o espaço sagrado é muito importante. Né? Como geográfico, né? O espaço Exato. Sagrado, ele é geográfico. Ele não é geográfico. Muito bem. E então tem esse Midrash, né? Que conta que Abraão destruiu os ídolos. E aí, a partir disso, Deus se revela para ele, dizendo... Cara, você tá no caminho certo. É isso mesmo. Só existe um Deus. Só que, como eu estava explicando, só que você vai ter que sair daí da Mesopotâmia, de onde você tá, porque aí o pessoal é politeísta, quem manda aí são outros deuses, né? Então você vai ter que ir para outro lugar. E aí Abraão, com sua esposa e a família, começa a andar ali pelo Oriente Médio. E aí eu acho interessante também, né? Porque eu tava falando, olha só como mudou, né? O templo. Se pusesse Abraão numa sinagoga hoje em dia, ele não ia entender. Não tinha sinagoga, não tinha rabino, não tinha nada. E aí eu vou fazer um gancho com o episódio que a gente fez com o Michel German, falando sobre o bolsonarismo e o judeu imaginário, que quem conhece o Oriente Médio, seja pessoalmente visitando, seja via imagem de noticiário, de livro, de filme, já consegue imaginar que Abraão não é um homem branco europeu. Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, e isso é uma coisa muito interessante, que é o início da religião não é feito por pessoas brancas europeias, como vem nesse judeu imaginário, de ser um judeu muito branco, muito com traços de europeu, né, de pele clara, cabelo claro, olhos claros. Então, estão localizando a galera aí no Oriente Médio. Inclusive, talvez tivesse um farto bigode. Uhum. Sem sombra de dúvida. E isso é bem importante localizar, porque também essa é outra mudança que vai acontecer em algum momento no judaísmo. Quer dizer, quando tem a diáspora, e a gente já pulou lá na frente para o ano 70, depois da Era Comum, quando o templo de Jerusalém é destruído e tudo mais, e os romanos espalham o povo judeu por todas as terras que são domínios romanos. Não é que eles jogaram em outro lugar, eles só espalharam pelo Império Romano. O que acontece com o Império Romano era toda a Europa, era o norte da África e era parte do Oriente Médio. Então os judeus foram parar em todos esses lugares e, obviamente, com o passar do tempo, eles também vão se integrando às sociedades locais. E vai tendo casamentos entre esses judeus que vão chegando ali e os povos que ali estão, seja um adquirindo a tradição
tradição do outro. Aqui a gente vai se focar quando o outro adquiriu a religião judaica, porque se o judeu adquiriu a outra tradição, a gente já não sabe mais dele, né? Não sabe mais o que aconteceu. Mas, ou seja, não é só que gente lá, sei lá, da Espanha, gente do Vale do Reno, na região que hoje é a Alemanha, entrou para o judaísmo. Não é só isso que acontece. Também, obviamente, acontece o oposto. Mas o oposto a gente não tem conhecimento. A gente, aqui nesse podcast, a gente trata do judaísmo, certo? Mas então, isso vai explicar por que de repente, hegemonicamente, os judeus do centro da Europa e do leste europeu vão ganhar uma característica física muito diferente do judeu do sul da Espanha. O judeu do sul da Espanha, ele continua com aquele aspecto típico do homem mediterrâneo, né? Ele é mediterrâneo, teve uma grande colonização posterior árabe, então ele vai ter também esse misto, então o tom de pele é diferente, tudo isso é diferente. O cara que é lá do Vale do Reno, ele vai ser um cara mais branco, loiro e assim por diante. O cara mais lá da região ali dos Balcãs tem uma tendência mais a ser ruivo. Quem vai mais para a Rússia tem uma outra tendência também. Então, tem judeu ruivo? Tem judeu loiro, tem judeu moreno, tem judeu de tudo quanto é jeito. Da mesma forma, os judeus que vão parar na China, e isso a gente pode falar em outro episódio que é fantástico, os judeus de Kaifeng. A Kaifeng é uma região na China que basicamente virou uma região judaica. E são judeus chineses. Não é que são, exato, não é que são judeus chineses porque nasceram na China, não, são judeus chineses, fenotipicamente chineses, tem olhinho puxado, tem figuras de rabinos da coisa, né? Como essa ocupação ali aconteceu há muitos milênios, também tem aquela, os sábios judeus são todos representados do mesmo jeito que os sábios tipicamente chineses, o bigodinho comprido, a barbinha comprida, é o Pai Mei, né? É o típico sábio chinês, assim. Então, isso também é interessante. O judeu, a partir do momento que tem a diáspora, ele tem todas as caras do mundo. Ele não tem uma cara específica. Isso é muito importante, porque de vez em quando aparece alguém que fala: nossa, mas você não tem cara de judeu. E aí você pensa: o que é uma cara de judeu? Porque, sinceramente, se eu pegar, sei lá, o padre Antônio Maria e botar uma kippá nele e tirar o crucifixo e tudo mais, e bota ele dentro de uma sinagoga, ninguém vai dizer que o padre não é judeu. Ninguém vai dizer: nossa, eu acho que esse cara é padre. Não, porque não existe cara de padre. Da mesma forma, não tem cara de judeu. Não existe isso, porque ocorreu toda essa... Somos um povo vira-lata, é isso que eu quero dizer, né? Por mais que tenha existido toda a ideia de casamentos de judeus com judeus, mas sempre existiu a entrada de outras pessoas que gerou todo esse genoma diversificado aí, esse fenótipo diversificado dos judeus em geral, e por isso que você vai encontrar judeus de todas as caras possíveis, mas que com certeza ali na época de Abraham todo mundo era semita, todo mundo era da região da Mesopotâmia. Não é persa, hein? Porque ali já tem uma tensão entre os persas depois do Tigre. Depois do rio Tigre, são os persas. Já existia uma tensão entre persas e babilônicos, por assim dizer, ou mesopotâmicos. Os mesopotâmicos são semitas e os persas são persas. Isso a gente fala outro dia. Aliás, eu posso deixar uma dica? Claro. De coisas persas? Para quem mora em São Paulo, eu vou deixar a dica de comida persa, que é uma das minhas... Eu descobri há alguns anos. É um restaurante em São Paulo que se chama O Amigo do Rei. A chefe é persa, ela é iraniana. Mora no Brasil há muitos anos, uns 30 anos talvez. E ela faz a comida mais gostosa que existe. A comida ela chama Nasrin. A comida da Nasrin é maravilhosa. Assim, quem mora em São Paulo, agora eles não estão funcionando como restaurante mais por causa da pandemia, mas eles fazem para entrega, então você pode encomendar e buscar lá. Procurem, eu vou deixar na descrição do episódio, vou mandar na newsletter tudo. O Amigo do Rei tem no Instagram, entre em contato, encomendem a comida e depois digam pra gente o que vocês acharam. É muito gostosa. E ela é a mãe da nossa designer. Opa! Olha só. Fechamos tudo. Fechamos tudo. Olha, gente, é muito bom. Comida persa. Não tem nada a ver com comida árabe, com comida israelense. É outra coisa completamente diferente. É outro universo. É outro universo. É isso que o Theo tava falando. É muito diferente. Aí por isso fica essa recomendação. É muito gostoso. É completamente diferente de tudo que a gente conhece de comida.
E é bom demais. Fechando essa parte, aí tem outra coisa que eu acho interessante mencionar, que é a questão dos nomes. Que Avraham era Avram, e Sara, que é a esposa dele, era Sarai. E aí, depois disso, eles mudam os nomes para Avraham e Sara, né? Que são os nomes que a gente conhece na tradição judaica, né? Na verdade, a gente nunca nem menciona os nomes anteriores ao... Só na leitura da Torá, porque você não vai ler diferente. Tá escrito Avram, é Avram. Tá escrito Sarai, é Sarai. A partir do momento que tem a mudança, aí sim você faz a mudança. Muda pra... É interessante que não são eles que mudam, né? É Deus. É Deus que resolve mudar o nome deles. E isso é uma coisa que é bem comum nessa tradição, seja no texto bíblico, nos demais textos aí do Tanar. E a gente vê que essa tradição de mudança de nome não é que acontece com todo mundo, mas geralmente ela representa algum ponto de virada na vida, né? Ela é tão forte e continua por tanto tempo que tem evidências no Novo Testamento. Quer dizer, você tem o Saulo de Tarso, que depois vira Paulo. Você tem o Simão, que depois vira Pedro. Você tem alterações de nomes ali. É super comum acontecer isso lá. E até hoje acontece. Existem pessoas que, quando estão muito doentes, a família pede para o rabino alterar o nome da pessoa. Porque alterando o nome da pessoa é como se você alterasse o destino dela também. Então é muito comum o acréscimo de nomes como Haim para um homem, né, que significa vida, Raya para uma mulher, que seria o feminino disso. Mas existem outros nomes aí que você pode acrescentar. Então, legal. Isso também é bem interessante, que pessoas mudem o seu nome para mudar o caminho da sua vida, né? Porque indica esse ponto de virada. Sim, é uma coisa muito importante, né? E me lembra a questão das pessoas trans com a mudança do nome, né? É muito simbólico. A pessoa fez uma grande mudança na vida dela e a questão do nome é muito simbólico, né? Esses dias eu tinha visto no Twitter um cara, ele é médico, e ele atendeu uma moça trans e perguntou o nome. Falou, como você se chama? E aí ela falou o nome de registro da carteira de identidade, né? Que era, sei lá, Jaime. Aí ele falou, não, o seu nome de verdade. Aí ela falou, é Lídia. Tipo, a moça ficou toda emocionada. Tipo, não, é o seu nome, né? Essa coisa da mudança do nome para quem muda de identidade, ela é muito comum em todas as identidades, não só na identidade de gênero. Eu acho que é bem interessante. Várias pessoas trans, é o grande momento, o momento que elas conseguem oficialmente, legalmente, alterar os seus documentos para o seu nome, que é o nome essencial, mesmo, né? O essencial dela. Né? O nome da pessoa, né? Mas isso também acontece, é super comum quando alguém se converte ao judaísmo, por exemplo. O que você faz? Você escolhe um nome hebraico para você. É um nome que é usado só para fins religiosos e tal, mas não é essa a questão. A questão é, todo judeu recebe um nome em hebraico quando nasce. A gente já falou sobre isso, né? Seja na circuncisão, seja no Simchat Bat. A gente falou isso nos episódios de ciclo da vida e tudo mais. Mas quando a pessoa se converte, ela não tem esse nome. Então ela escolhe um nome hebraico. Ela escolhe um nome hebraico e ela é filha de quem? Porque o nome hebraico é sempre fulano, filho de fulano. É fulano, filho de quem? Filho de Avraham. Se chama Ben Avraham, ou Bat Avraham, ou Ben Avraham Vessara, filhos de Abraão e Sara, quando se converte ao judaísmo. No Islã tem a mesma coisa. Você toma um nome árabe para você. Teve alguns corredores aí olímpicos, alguns atletas do Brasil, que se tornaram muçulmanos. O Jadel Gregório é um deles, e ele tem um nome no meio que ele acrescentou oficialmente, que é um nome árabe. Salvo engano, é Ahmed. Eu não tenho certeza que é esse o nome que ele tenha acrescentado, mas eu lembro que, aliás, esse é um nome muito comum, né? Ahmed tem a mesma raiz de Mohammed, também é muito comum adquirir esse nome. A gente conhece o Cassius Clay, historicamente, o grande boxeador. Quando ele se converte ao Islã, ele vira Muhammad Ali. Ele não é mais Cassius Clay, e ele inclusive não usa mais esse nome. O cantor Cat Stevens, quando ele se converte ao Islã, ele vira Yusuf Islam. Ele não é mais Cat Stevens. E ele não grava mais disco como Cat Stevens, ele grava disco como Yusuf Islam. E assim por diante. Essa coisa da mudança da identidade, de algo que acontece, que muda a sua vida por completo e que é acompanhado de um novo nome, é comum nessas tradições do Oriente Médio e é comum, já que a gente falou das pessoas trans, é comum em vários outros aspectos da vida. Quer dizer, não só no campo religioso. Quando alguém passa a ser conhecido por um nome e acrescenta esse nome oficialmente, quando a Maria da Graça Meneghel passa a ser Maria da Graça Xuxa Meneghel oficialmente, quando Luiz Inácio da Silva vira Luiz Inácio Lula da
da Silva e outras tantas pessoas que têm o nome ou que são conhecidos pelo seu apelido, ou quando o candidato escolhe o seu nome a partir de uma profissão. Ele é o conhecido, ele é o Dudu do Gás. Não adianta ele botar Eduardo Moreira. Ninguém sabe quem é Eduardo Moreira. As pessoas conhecem o Dudu do Gás. Aí ele se candidata e ele coloca o nome dele. Isso é importante para ele. Porque é assim que ele é reconhecido, né? É assim que ele se reconhece, é assim que os outros reconhecem ele. Então, é algo muito importante mesmo essa questão do nome da pessoa, né? O nome da pessoa. E já que hoje eu tô a tia chata falando das coisas que pode e não pode fazer, que eu falei não pode quebrar o ídolo do coleguinha, tem que respeitar o nome social das pessoas trans. Ah, tem que respeitar o nome social das pessoas trans e o nome social de qualquer pessoa. A sua opinião não importa, só importa o que ela acha. Né? Se o cara, de repente, é um João da Silva, se converteu ao Islã e o nome dele agora é Hamid. Mohamed Ali? É Hamid, você chama ele de Hamid, esse é o nome dele, porque assim ele faz questão de ser conhecido. Existem outros casos que não, que você escolheu o seu nome religioso e não necessariamente quer ser chamado por ele no dia a dia. Acontece outra coisa, Theo é sempre um nome complicado aqui em Israel. Porque as pessoas ou leem Tio, ou leem Theo, ou leem Teo. Não é um nome originalmente hebraico. Então o que eu fiz foi acrescentei no meu registro civil aqui em Israel Yitzhak, que é meu nome hebraico. Então eu sou Theo Yitzhak Hotz. E quando as pessoas perguntam pelo telefone, por qualquer coisa, estou fazendo um serviço novo, estou assinando, sei lá, internet. O cara pergunta meu nome, eu falo Yitzhak. Porque ele não vai perguntar como é que escreve. É com teta ou com tav, por não saber. Yitzhak é um nome que todo mundo vai saber escrever e escreve certo. Então, existe isso. Em Israel, eu sou Yitzhak. Agora, para os conhecidos, as pessoas já me conhecem antes como Theo, é Theo. Não tem... Eu tenho duas histórias engraçadinhas de nome para contar, só rapidinho. A primeira é, o meu nome hebraico é Vered, que nunca é usado. É porque tem isso também, tem o nome que não pega. que é o meu caso. Porque na minha aula de hebraico tem um aluno que se chama Ángel, ele é espanhol, e o professor fala Ángela, Ángel, e aí fica meio confuso. Aí um dia eu falei pro professor, você pode me chamar de Vered, que daí não faz a confusão. Ele chamou uma vez, nunca mais. E não aí mais. Eu falei, quer saber, deixa confundir, tá bom. Mas o nome do Mohamed que você falou, que você não sabia se era Ahmed, o nome do corredor, né? Há muitos anos eu fui pra Oman, na Península Arábica, né? E aí eu lembro que tinha uma das pessoas que a gente conheceu e que todo mundo falava Mohamed Isa. E aí eu perguntei pro meu amigo que tava lá, por que vocês chamam ele de Mohamed Isa? Por que não chama de Mohamed, né? E ele falou, porque se você falar Mohamed, vem 50% do grupo. Aí ele falou, se você chamar Ali, vem os outros 50%. Você falou que é o nome comum, eu lembrei dessa. É o nome mais comum. É o mais nome comum, né? Na verdade, é o nome mais comum do mundo. É o nome. Por quê? Porque existem 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Então é o nome mais comum entre muçulmanos. É mais comum que João. Agora, é claro, se você falar que Mohamed é mais comum que João, no Brasil as pessoas vão falar, não, nem a pau. Tem muito mais João, José. Claro, no Brasil sim, mas na população mundial, em geral, é o nome mais dado. Mohamed e as variações, né? Mahmoud e assim por diante. E, Theo, você tinha mencionado de novo, né, a questão do Brit Milá, que é quando o menino judeu recebe o nome hebraico dele, né? E aí eu acho que isso é um gancho bom pra gente falar da questão de Abraão e Deus com a circuncisão, né? E a origem de por que faz o bris. Né? Que, aliás, é quando muda o nome de Abraão. Quando né, Deus pede a ele que faça um sinal na carne da sua aliança com Deus e fala, da agora em diante você é Avraham e a sua esposa não é mais Sarai, é Sará. E aí passa a ter essa mudança. De fato, aparece ali a tradição na Torá já da circuncisão e já a lei. Aparece Deus já falando aí. Você vai circuncidar você e todo mundo que está aí junto com você, mas a partir de agora, todo menino que nascer no 8º dia vai ser circuncidado. E aí então passa a ter a tradição e a regra, né, a lei judaica da circuncisão acontecer no 8º dia de vida e ali se recebe o nome, por conta da questão de Avraham. Agora, o que é interessante também
notar é que sempre, a Ângela tinha falado lá atrás, eu não sabia que isso era um midrash, descobri que isso era um midrash, eu achava que estava na Torá e assim por diante. É muito comum em várias histórias da Torá que judeus não saibam se isso está mesmo na Torá ou se é de outro lugar. Primeiro porque muitas vezes os rabinos não falam que isso é midrash, isso é Torá. Simplesmente falam. É assim com Avraham, quando você conta a história de Avraham. Então você fica conhecendo assim. A mesma coisa acontece com Moshe e tudo mais. Eu tinha certeza que Moshe na cestinha era midrash. Até que quando me tornei leitor da Torá na sinagoga, com frequência, eu me deparo que essa história está claramente contada no texto da Torá, não é um midrash. Tem toda a cara de midrash do mundo que botou Moisés na cestinha, a irmã vai seguindo de longe. Essa história é a história que aparece na Torá. Enfim, esse tipo de coisa é muito comum. Mas além disso, o que eu queria dizer é que existem também as histórias que tem 2 ou 3 versões dentro da própria Torá e que a gente só conhece uma. Como por exemplo, a gente falou lá atrás que tem 2 narrativas da criação do universo no Gênesis. No primeiro capítulo, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. É assim que está escrito. E acabou, essa é a história. Na outra criação, no capítulo 2, Deus criou só o homem fica procurando quem entre os animais, quem é que pode ser parecido com ele, não encontra, reclama com Deus, aí Deus faz cair um sono sobre ele, tira a costela e da costela faz uma mulher. Quando ele acorda, ele vê a mulher e fala, nossa, essa sim é sangue do meu sangue, osso dos meus ossos e carne da minha carne, vou chamá-la de mulher, porque foi tirada do homem. Que não faz sentido nenhum em português essa frase, mas em hebraico faz sentido. Essa é a história que a gente conhece. Quando fala de Adão e Eva, todo mundo conhece essa história. Ninguém sabe da história de ser humano criado homem e mulher juntos. Ninguém conhece essa história. Conhece a história de Adão e Eva com a costela e tudo mais. Isso acontece algumas vezes na Torá. Então a gente falou aqui que Deus aparece para Avraham e fala no capítulo 12 de Gênesis: vai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e tal. Então Avraham decide sair de Ur porque Deus falou com ele. Tá? Isso é o capítulo 12, verso 1. Vamos uns versículos para trás? Uns versículos para trás é o capítulo 11, verso 31. E Terah, o pai de Avraham, tomou a Avraham, seu filho, a Avram, seu filho, e a Lot, filho de Haran, seu sobrinho, e a Sarai, sua nora, mulher de Avraham, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ou seja, 4 versos antes, a história é totalmente diferente. Não é Deus que falou para Avraham sair de Ur e ir para Canaã. 4 versículos antes, a história é Terah decidiu pegar todo mundo e sair de Ur e ir para Canaã. São 2 histórias completamente diferentes, que elas não estão separadas por nada. Termina um capítulo, começa outro contando outra história. Na tradição judaica, a gente separa isso por uma semana, porque um é o final da Parashá Noach e o outro é o começo da Parashá Lech Lechá. Então você só conhece a história da Parashá Lech Lechá, do capítulo 12, que Avraham é chamado para sair de Ur e ir para a terra de Canaã. Então isso mostra também que no judaísmo é perfeitamente normal existirem 2, 3 versões e ninguém fica mal com isso. Mas é comum também que outras versões sejam mais conhecidas que... Algumas sejam mais conhecidas que outras, mas isso não é um problema. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas a Bíblia é cheia de contradição, olha isso, olha aquilo. Ok, a Bíblia é cheia de contradição e... Bom, vai reclamar com o revisor, como então. se diz em bom hebraico, e qual é o problema de que existem contradições no texto? Só existe um problema se você, mesmo sendo esse ateu que vai dizer a Bíblia é cheia de contradições e por isso está errado, se você vem de uma tradição, o teu ateísmo é baseado em uma tradição religiosa que explica que a Bíblia é toda a verdade absoluta e que ela é perfeita. Se você vem de uma tradição que fala que a Bíblia é perfeita, quando você lê e percebe que ela não é, você se revolta. Quando você vem de uma tradição que diz, não, a Bíblia não é perfeita, não. A própria tradição acha isso naturalmente, que é tudo tranquilo. Quando você lê e vê que ela não é, você também não se revolta. Então, o ateísmo judaico é muito diferente do ateísmo cristão, por exemplo. O ex-cristão que vira ateu e o ex-judeu que vira... O judeu que vira ateu são ateus que muitas vezes não conseguem se dar bem conversando entre si. Porque os paradigmas do ateísmo de um é completamente diferente dos paradigmas do ateísmo do outro. Porque eles partem de visões de mundo completamente diferentes. Continuando aí nessa questão de coisas que
no judaísmo é diferente, como a gente falou, existem mudanças que acontecem. Olha só, existe uma história que está contada no capítulo 18 de Bereshit, de Gênesis, depois que Abraham fez a circuncisão. Ele está lá descansando na porta da tenda e ele vê anjos se aproximando dele, resolve receber esses anjos e da melhor forma possível. Segundo o texto, é o próprio Deus que aparece na forma desses anjos, enfim, não é esse o ponto. O ponto é que Abraham corre para pegar a água para lavar os pés dessas pessoas que elas estão andando no caminho, estão cansadas. Então, não, vocês vão se sentar, vocês vão tomar alguma coisa, vão comer alguma coisa. Fala para Sara, leva farinha para Sara e fala: assa aí umas bolachas, assa aí tá escrito bolachas na minha tradução, viu? Não tá escrito falar biscoito. Que essa é a única coisa que a gente não tá aberto para discussão. Tá aqui escrito bolachas. Biscoito é só de polvilho. Mas enfim, o Abraham fala para fazer bolos e não sei o que lá. Aqui, versículo 7 do capítulo 18. E Abraham correu até as vacas e tomou um bezerro, tenro e bom, e deu-o ao moço, o seu auxiliar, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite e o bezerro que preparou e pôs diante deles. E aí a gente tinha falado de kashrut, que não se mistura carne com leite. Como pode ser que o bezerro... Aliás, a lei é muito clara. Não cozinharás o cabrito no leite da mãe dele. Ele pegou um bezerro aqui e serviu com leite e tudo mais. O que demonstra algumas coisas. Primeiro, ou existia o costume de não comer cabrito com leite, mas bezerro estava tudo bem. É uma possibilidade. Ou não existia esse costume, como não existe na cultura árabe. Na cozinha árabe se mistura leite com carne, sem problema nenhum. Então pode ser que não existia essa regra. Isso não sou eu, ou a Ângela, ou quem está lendo a Bíblia no século XXI que fala: olha aqui outra contradição. Não. Essa pergunta, esse fato incomodou também os rabinos de 2.000, 2.200 anos atrás, 1.800 anos atrás, que se perguntam: como pode que o primeiro judeu, o Abraham, é o pai de todos aí, ele come carne com leite? E o que os rabinos explicam? Com duas explicações diferentes. A primeira explicação muito lógica. Ora, a regra de não misturar carne com leite só surge com Moshe, muito tempo depois. Na época de Abraham, não existe essa regra. O que essa explicação mostra pra gente? Que os rabinos estavam muito tranquilos com a ideia de que o judaísmo muda com o passar do tempo. Tanto é que eles dão essa explicação da forma mais tranquila. Ok, antes não era assim, depois de Moshe e pronto. A outra explicação é: não, ele serviu na mesma mesa, mas eles comeram primeiro tudo que era laticínio, e aí então de imediato eles podiam, conforme a lei judaica, eles podem então só tomar uma água ali e aí partir para a carne. Ok, também é uma possibilidade, é uma outra explicação. Se a gente for pensar, Abraham tem que ser um cara que seguia a Halahá. Agora, historicamente analisando, ele não pode seguir a Halahá ainda, porque a Halahá ainda não existe. Então, sempre no Midrash existe essas duas tendências. Uma tendência de explicar linearmente e uma tendência de tentar vestir o judaísmo nos patriarcas. Isso acontece algumas vezes, mas o mais interessante de tudo é que mostra que na própria Torá está muito claro que o judaísmo é um work in progress. Ele está sendo feito. Ele é in the making. Como se diz em hebraico, tor kedei. Enquanto você está ali, você vai criando e vai fazendo e ele vai se transformando o tempo todo. E nos próximos episódios, que a gente vai estudar ainda outras personagens aí interessantes do judaísmo, a gente vai ver como isso também acontece com essas pessoas e como essas transformações vão acontecendo. Muito bem, então acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje, correto? Com certeza. Então, eu tenho de novo a recomendação do restaurante da Nasrin, o amigo do rei, para que vocês conheçam a comida persa. E aí a gente inaugurou, uns 2 episódios para trás, acho, a coluna de desrecomendação do Torá com fritas. Aí eu queria desrecomendar a novela Gênesis. Que outro dia, por acaso, passando de canal na televisão, eu caí. Fiquei um pouco hipnotizada de tão ruim que é. Sabe quando você começa a ver uma coisa e você não consegue parar? Você fala, não pode ser. Não pode ser.
Eu fiquei inconformada. Eu queria só, assim, desrecomendar a novela Gênesis mesmo. Que acho que ainda tá passando na Rede Record. Eu não tenho a mínima ideia. Estando aqui em Israel, eu não tenho a mínima ideia. Sorte sua. Mas realmente eu fiquei um pouco chocada, assim, com a falta de qualidade. Mas tem uma coisa que é interessante da novela, que é assim... Eles vão mostrando, né? Eles romancizaram a narrativa da Torá, né? A narrativa bíblica. Inclusive porque, para ser um pouco mais palatável também, é bom ser romancizada, porque a narrativa da Torá, ela é seca, né? Você vai ler aquilo como literatura. Não, e também tem assim. coisas muito problemáticas, assim, para se colocar hoje numa TV. Né? Mas, enfim, tem essa... Assim, ela é uma narrativa seca, assim, né? Não é uma coisa como você senta para ler um livro, um romance, né? Uma narrativa um pouco chata do ponto de vista do entretenimento. Então eles romancizam e vão mostrando, mas aí tem partes que são literais, assim, né? Da Torá que eles estão colocando, e aí eles colocam, tipo, Gênesis, capítulo tal, versículo tal. Então daí você pode ir procurar na Bíblia aquilo que aconteceu. Aparece a referência na hora que a cena vem. Que a cena vem, aparece a referência. Eu achei interessante. Isso é interessante. Como acadêmica. Isso é bem interessante. Eu gostei. Mas, assim, daí tem cenas do tipo Abraão e Sara na tenda deles ali no vagar, né? Até chegarem a Israel. Cenas de romance deles na cama de manhã, assim, benzinho e coisas do tipo. Que é uma coisa que eu acho muito engraçada, sempre muito esquisita, assim, quando querem fazer novela de época e tal. E aí eles fazem os casais, os pares românticos, terem diálogos atuais. Exato. E aí fica anacrônico, completamente anacrônico. Completamente, eu acho muito estranho. Então fica aí a nossa desrecomendação da novela Gênesis. E talvez então a recomendação de abrir a Torá e ler, ou procurar os Midrashim, que são interessantes. Ou mesmo acompanhar semanalmente o texto da Torá. Se você segue, por exemplo, o conteúdo judaico, a gente tem sempre um comentário. Mas o comentário não varre a paraxá toda. Mas a gente traz lá a referência. Essa paraxá é do capítulo tal a tal. Pega a Torá, lê, são 2 capítulos, 3 capítulos. Lê. É curtinho, né? Essa história é um jeito de ler, conhecer um pouco mais sobre a tradição. Lê o comentário, porque geralmente a gente traz informações de outros comentaristas do passado, ou dos rabinos do passado, ou a gente acrescenta as nossas próprias intenções ou impressões do texto. Lê vários comentários também, pode entrar no site de alguma comunidade, de alguma sinagoga e ler os textos que são publicados. Essa é uma forma de se habituar ao texto, tanto ao texto bíblico, mas também ao texto judaico, ao típico texto judaico, a como o judeu interpreta esse texto bíblico, que muitas vezes é diferente de como um cristão vai interpretar um texto bíblico. E é claro que no final a gente não poderia deixar de agradecer os nossos ouvintes apoiadores. Paulo Almeida, Marcos Santos, Soto Canabrava, Fernanda Goulart, Sérgio Raposo, Gregory Chebeliski, Laís Lima, Maria Eduarda Saraiva, Ariela Kilinski, Marcos Santos, a Ivana Leite, Luísa Palácio, Miranildo Filho, a Val Macabelli, a Sara Moraes, o Urilan, o Matheus Salustiano, o João Torquato, o João Maeda, o Alan Oliveira, o Davi Berarra e a Jô Silvestre. E também, é claro, os nossos apoiadores que preferem ficar anônimos. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Mais um pouquinho, a gente tá conseguindo lançar os episódios semanalmente, hein, gente? Se você quiser colaborar, é só buscar por nós no catarse.me/Torá com Fritas. Muito bem, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram, @toracomfritas, ou também no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Ava Nagila.
Para entrar em contato com ele e ele editar o seu podcast, é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou aluprodu. E a nossa identidade visual é a da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou nos ouvindo até agora. Obrigado e até o próximo episódio.